filme Pedro e Inês foi lançado em Portugal. Ele conta um pouco da história e da literatura do país. Quem traz mais informações é a nossa correspondente internacional, Elisângela Carvalho. Está em exibição em mais de 40 salas de cinema em Portugal o filme Pedro e Inês. O longa é resultado da coprodução entre Portugal, Brasil e França e conta a história do romance proibido entre o príncipe herdeiro Pedro I e a dama de companhia Inês de Castro. Apesar deste ser um capítulo verídico da história portuguesa, tem sido na literatura e no cinema que as narrativas sobre esse amor clandestino vêm ganhando sobrevida. A doutoranda em literatura de língua portuguesa, Elaine Santos, observa como a personagem Inês de Castro se imortalizou por meio da narrativa literária. Inês de Castro veio para Portugal como dama de companhia da Dona Constança, futura esposa do príncipe, Dom Pedro, mas ela era descendente de Castela. Então, quando a Dona Constança morre, né, todos já sabiam, né, dessa relação extraconjugal de Dom Pedro com Inês. O rei, Dom Afonso, ele fica com medo de que Inês se case com Dom Pedro, porque ele tem medo dessa tomada de poder, né, por Castela. E aí é onde ele manda matar a Inês de Castro. E Dom Pedro e Inês tinham um caso e ela estava aqui em Coimbra, né? E a partir desse momento cria-se, né, essa história, né, do amor que não pôde ser concretizado por questões sociais e políticas. O filme Pedro e Inês é baseado no livro A Trança de Inês, de Rosa Lobato Faria, e reconta o romance em 3 tempos, passado, presente e futuro, trazendo uma nova narrativa à história. A produção participa nos próximos dias da Mostra São Paulo de Cinema e deverá ser exibida em cinemas brasileiros no início de 2019. O filme mostra que, ao contrário do que se costuma dizer, Inês está viva na memória e no imaginário português. Somos senhores do tempo, escravos do tempo. Somos Dom Pedro e Dona Inês. Agora a gente recebe a jornalista Geice Melo e ela vai contar pra gente os lançamentos dos cinemas da capital. Bom dia, Geice. E aí, quais são os lançamentos? Bom dia, Lalesca. Então, o principal lançamento que a gente tem essa semana é O Primeiro Homem. Ele vai contar a história de Neil Armstrong, que foi o norte-americano, o primeiro homem a pisar na Lua. E a gente tem a volta também de uma dupla de sucesso, que é o ator Ryan Gosling e o diretor Damien Chazelle. Eles atuaram juntos no grande sucesso, ganhador de 3 Oscars, La La Land. E eles estão aí de volta nessa produção. E tem mais algum outro filme que a gente pode destacar? Sim, para quem gosta de terror, a gente também tem a estreia de A Casa do Medo, que conta basicamente a história de uma família que vivia numa casa e essa casa supostamente começou a acontecer coisas estranhas e eles foram embora. Algum tempo depois, as filhas voltam para essa casa e começa a acontecer mais coisas estranhas ainda. E é nesse cenário que a história do filme vai se desenvolvendo. Geice, além dos lançamentos, eu sei que tem um filme consagrado pelos críticos, que é Nasce uma Estrela, não é verdade? Sim, Lalesca, esse filme tem levado muitas pessoas ao cinema, tanto pela crítica e porque como estrelas desse filme a gente tem a Lady Gaga e tem o Bradley Cooper. E as pessoas estão saindo do cinema e querendo voltar e comentando que a atuação deles está maravilhosa e tem sido destaque. Inclusive, há a possibilidade que concorra ao Oscar, né? Mas é uma possibilidade, saberemos só no decorrer dos tempos. Eu vi nas redes sociais que muitos famosos que assistiram o filme saíram emocionados, é verdade? Sim, porque ele foca bastante nas emoções da personagem principal, no caso, que é a Lady Gaga, e ela leva o personagem a outro nível, percebe-se pela atuação dela mesmo que ela se entregou de corpo e alma. Então, há momentos que ela retrata o drama, assim, ela realmente se entrega ao personagem, que é levado você a mergulhar na história do filme e acaba que as emoções ficam à flor da pele. E aí, nessa rede de indicações, todo mundo quer ver de novo. Tem mais algum outro filme que a gente pode destacar? Na programação a gente ainda tem Venom, que é a história de um anti-herói da Marvel. A gente também ainda tem o Tudo por um Popstar, que é o filme da Maísa,
da Maísa e da Clara Castanho, que também foi super divulgado e é uma estreia nacional. A gente também tem a opção do Legalize Já. E para a criançada, a gente também tem a animação Cinderela e o Príncipe Secreto, que segue na segunda semana. Esse da Marvel também está sendo bem comentado, né? Sim, ele tá no topo das bilheterias, só que aí ele teve que dar lugar, né, pra Nasce uma Estrela. Mas até então, antes do lançamento de Nasce uma Estrela, ele estava liderando o topo das bilheterias. E era uma surpresa, porque a gente até então tinha conhecido ele unindo ao Homem-Aranha. E aí os produtores da Sony resolveram lançar um filme solo do anti-herói e foi um super desafio. A crítica achava que não ia dar certo, mas pelo resultado da bilheteria a gente percebe que tem agradado ao público. Ele é um dos principais vilões do Homem-Aranha? Isso, assim, na história original dos quadrinhos, ele meio que é, digamos assim, o arquirrival do Homem-Aranha, porque ele tem uma essência maldosa e o Homem-Aranha não... A gente conhece ele como o bom amigo da vizinhança, então assim, ele quer que ele seja o hospedeiro dele, porque ele é um extraterrestre, que precisa estar num hospedeiro para sobreviver. Então ele considera o Peter Parker como o hospedeiro ideal. E aí o Peter Parker não quer ele justamente pela essência maldosa dele. E aí há uma briga. E aí agora no Venom a gente vê essa desenvoltura do personagem solo, porque foi uma decisão dos produtores não veicular eles ao personagem do Homem-Aranha, que a gente sabe que agora ele está sobre os domínios da Marvel. Jace, e de todos esses filmes, o que você recomenda para quem está assistindo a gente? Eita, que responsabilidade! Olha, eu recomendaria Nasce uma Estrela. Não é tietando, mas é porque vale a pena o ingresso. Eu recomendaria também Venom, para quem ainda não assistiu. Ele é um filme autoexplicativo, então você não precisa assistir os outros filmes para assistir ele. E tem também, para quem gosta de terror, A Casa do Medo também seria uma boa opção. Muito obrigada, Jace, pela sua participação. Eu que agradeço. O Bom Dia News de hoje fica por aqui. Mais informações em tempo real você confere nas nossas redes sociais e no portal odia.com. Mais notícias também você confere ao meio-dia com Rota do Dia e logo após o Dia News primeira edição. Até a próxima!